Mas eu quero saber, porque a fono tem a mesma coisa que a físio, né? Uma profissão relativamente nova, pouco conhecida, apesar de Exato. parecer que para as pessoas comuns, digamos assim, talvez a impressão que eu tenho é que até a fono é até mais conhecida que a fisioterapia. Eu fico meio nessa dúvida até. Não sei se você tem essa impressão que quando você fala assim, você já viu falar de fonoaudiólogo? Ah, já, tal, trabalha com não sei o que tal, e físio, às vezes as pessoas ficam na dúvida. O que físio faz, o que físio é? Às vezes eu tenho essa impressão. Eu acho, Ivens, assim, que as pessoas ficam surpresas quando eu falo de fonoaudiólogo que atua na UTI. Isso aí é fisioterapia é a mesma coisa. Fisioterapia é a mesma coisa. Eu percebo que eles acreditam que o fisioterapeuta é apenas o fisiomotor, não existe o fisiorrespiratório. O pessoal me pergunta assim, mas você cuida de fratura lá na UTI? Eu falo, Não, quando eu pergunto assim, mas você fez medicina? E tipo, porque como se fisioterapia fosse uma especialidade, isso, assim, sabe? exatamente, eu também escuto isso. Mas que especialidade é essa da medicina? É fono? É só cabeça mesmo? Sim. E quando eu falo que atuo na UTI, é a mesma coisa. Mas o que você faz na UTI? Você ensina os pacientes a falar? Né? Porque a ideia que as pessoas ainda têm é que o fonoaudiólogo atua com as crianças que trocam as letras, falam errado. E não é só isso, né? Dentro da fono tem muitas especialidades, muitas. Tanto que eu demorei muito para escolher a minha, a disfagia. De uma turma de 32 alunos que nós tínhamos na Unifesp, eu fui a última a definir a área de especialização. Área, assim. A última. E é que aí você já está escolhendo sua especialização, mas por que você foi fazer fono? Tipo, onde você conheceu? Porque a gente não tem tanto contato assim, né? Por exemplo, assim, eu nunca tive contato, nunca fiz fono. Então, assim, né, eu fui conhecer fono, nossa, já era adulto, assim, ouvi falar o que era. O que você viu? Você falou, eu vou para essa profissão aqui. Eu gostei desse negócio. Minha história é um pouco complicada. A cara dela já. Porque Vem coisa. Tem alguma coisa nesse meio. Ela fez uma cara que eu falei, vem coisa. Então, quando eu tinha 14 anos, eu fui fazer o colégio técnico. Nem sei se tem isso ainda, colégio técnico, né? Tem. Então, na época, era 1 ano de regular, ensino regular, e 3 anos do ensino técnico. Então, assim, eu sempre estudei em escola pública. Sempre. Meus pais nunca tiveram condições de pagar. Aonde? Aqui em São Paulo mesmo? Sempre em São Paulo. E aí, eu estudava numa escola estadual e sempre tinha falta de professor, né? E a minha irmã, que é 1 ano mais velha que eu, ela me ensinava. Quando eu não tinha professora, eu tinha aula com a minha irmã. Que da hora, mano. Caramba. E daí, o meu pai falava assim, e agora, né? 8ª série, vamos tentar escolher aí o colégio técnico. E na época tinha a Federal, por isso que, de novo, né, Escola Técnica Federal, que era a mais concorrida, todo mundo queria ir para a Federal. ETESP, Senai, Walter Belian, e eu sempre gostei de desenho. Eu gosto muito de desenho, de artes. Então, eu defini que com 14 anos eu ia fazer ali um colégio técnico de edificações. Bem comum, bem comum. Legal. Aí eu passei. Eu passei na Federal, eram 4 anos de ensino técnico. Então, eu comecei ali o primeiro ano regular e os outros 3 anos mais direcionado. Então, eu tinha aula do quê? Instalação elétrica, instalação hidráulica, esgoto, ar-condicionado, as plantas. E eu amava aquilo. A primeira fonoaudióloga engenheira clínica que a gente conhece. Né? Ela começou a área da saúde pela anatomia predial. Exatamente. Você sabe que nada é perdido nessa vida. Nada é perdido. Eu achava que nunca mais eu ia mexer com planta. E semana passada, no Emílio Ribas, a gente está tentando mudar ali a sala de audiometria para uma outra sala. Falei, gente, então o que eu vou fazer aqui? Aí eu fiz o desenho, fiz a planta, né? Coisas que eu tinha feito ali com 14, 15 anos. Abriu o AutoCAD, assim. Exato, exato. E eu adorava fazer os desenhos na Nanquim, né? Porque eu comecei na época do Nanquim, na prancheta, né? Quando eu estava já finalizando edificações, que veio o AutoCAD. E aí eu comecei a fazer estágio na área, né? Então, foi aí que eu falei, não, arquitetura não é para mim. Não é. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que gosta do cuidado, do cuidar. Né? Eu sempre fui assim, desde pequena. Né? Gosto de conversar, me preocupo com os demais e eu gosto de cuidar. Criança, adulto. E arquitetura, quando eu fui fazer o estágio, eu ficava ali sentada, começava às 7h da manhã no escritório, saía às 8 da noite, lugar fechado. Eu não via ninguém. Era eu, a prancheta e um desenho. E eu levava o dia inteiro para fazer aquilo e chegava a chefia. Falei, não,
vai ter que mudar esse quarto, tira daqui, essa escada tá errada, essa área também recalcula, e riscava meu desenho. Eu tinha feito a nanquim, que eu tinha levado horas para fazer. Que raiva. Falei, eu não quero trabalhar com isso, porque eu ficava muito brava. Meu Deus. Falei, eu levei horas para fazer isso, ela vem aqui, ela risca, nunca tá nada bom. Me irritava. Eu na primeira semana amassava e jogava assim, fiel, sabe? Então. E aí eu tive alguns... Cara da minha filha. Tive alguns momentos, assim, que foram marcantes, né? E eu lembro como se fosse hoje. Fui fazer um estágio num escritório bem simples. E a chefe bem, nossa, muito rígida. Ela falou, Mariana, eu preciso que você faça um projeto de um heliponto. Falei, heliponto? Falei, como que eu vou fazer um projeto de um heliponto? É um H só. Então, eu fiz parecido com eles. Eu fiz um quadrado em 3D ali. Falei, gente, o heliponto é isso. É um quadrado ali, uma área. Eu fiz em 3D e mostrei para ela. Ela falou, o que é isso que você fez? Eu falei, é o heliponto que a senhora pediu. Heliponto? Você acha que isso aqui é um heliponto? E aí eu coloquei até um helicóptero, porque eu já tinha as imagens prontas, né? Um helicóptero, eu entrei, ficou lindo. E eu acho que estava maravilhoso. Aí, claro, né? Foi péssima a experiência. Eu falei, não quero isso mais para mim. E aí, quando fui falar para os meus pais, né? Fui fazer cursinho para a faculdade. E, na época, no cursinho, tinha ali um curso específico para arquitetura. Aí, me matriculei no cursinho. E nessa aula também. Aí, quando eu estava no cursinho, que veio era esquadro, compasso, eu falei, chega, não quero mais isso para mim. Aí, fui falar com os meus pais. Falei, olha, eu não vou seguir arquitetura. Como não? Você estudou 4 anos, tem um monte de material aí, a gente investiu, né? Não quero isso. Mas você quer o quê? Falei, eu quero cuidar, né? Quero ir para a área da saúde. Não tem ninguém na minha família formado, né, na área da saúde. Eu quero cuidar. Vai cuidar desses papéis, ó. Vai cuidar do nanquim ali, ó. E aí, gente, eu sempre tive uma paixão por dentista, odonto. Eu sempre gostei do cheiro do dentista. Sempre. Eu adorava no dentista. Eu achava Cheiro aquilo de flúor. tudo mágico, né? Aqueles aparelhos, tudo. Eu falei, eu vou fazer odonto. Eu sempre gostei. E eu brincava com as bonecas de dentista, essas coisas. Aí meu pai, imagina, esse curso é muito caro. Falei, eu sei, mas vou tentar numa faculdade pública. Mesmo assim, é caro. E você não gosta de sangue. E realmente tem problemas sérios com sangue. Né? Quando principalmente em mim. Eu tenho medo de tirar sangue, eu passo mal. Falei, você vai ver sangue. Falei, sim, vou ver, mas eu vou tentar. Eu quero tentar fazer. E eu prestei vestibular para odonto. Na Unesp, na Unicamp, na USP. E na Unifesp não tinha odonto. Na Unifesp era fono, tecnologia oftálmica, medicina e biomedicina. O que era mais parecido com cuidar e criança, boca? Fono. Aí eu prestei fono. Cara, por causa da boca. Pra vocês terem uma Olha ideia, que da hora. desde os meus 12 anos, ali na 6ª série, eu sempre gostei de desenhar. E quando eu aprendi o sistema digestório, foi o sistema que está mais lindo. Até hoje eu tenho os cadernos. Pintados, contorno, cavidade oral, língua, esôfago, desde os 12 anos. Tá desenhado digástrico lá, se você for pesquisar. 2 coisas que eu gostava Estileóide. muito, olha só. O desenho da anatomia, desde os 12, da cavidade oral, estômago, esôfago, e todo o ciclo ali reprodutivo dos parasitas. Isso também eu amava. Aí hoje eu juntei as 2 coisas. A infecto, Olha com a aí. cavidade oral e disfagia. Então, tava lá o ciclo da esquistossomose, Nossa. né? Tudo isso eu gostava muito. Então, eu juntei as 2 coisas, a infecto ali com a disfagia. E eu fui para fono assim, né? Então, assim, gostava do cuidar e não tinha odonto. Eu passei em odonto, aí eu tive que escolher, né? Só que eu passei na Unesp. Araçatuba, São José dos Campos. São José. Aí, meus pais, na época, não. Você não quer fazer mais um ano de cursinho para você tentar ficar aqui em São Paulo? Eu falei, não, vou ficar em São José. E aí veio o resultado da Unifesp, eu me apaixonei, porque tinha bateria, no dia da matrícula, né? Aquelas baterias. Eu falei, gente, que mágico. Eu me apaixonei pela faculdade, não foi pelo curso. E aí fui indo, gente. Foi assim que eu caí na fono.